Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a cultura da África do Sul. Vou começar falando da parte da comida, né, a gastronomia. A base culinária deles também é a carne e eles comem diversos animais, avestruz, zebras, crocodilos, entre outros. E lá também, uma coisa bem interessante, eles têm uma espécie de reunião social, que aqui no Brasil a gente chama de churrasco, né? E lá é chamado de Braai, Brai. E é basicamente isso, é conhecido como churrasco sul-africano, onde os homens preparam, né, nas grelhas, carnes, e as mulheres ficam encarregadas dos doces, que é como se fosse uma reunião em família, aquele churrasco de domingo que a gente faz, que os homens ficam encarregados da churrasqueira e a gente faz uma sobremesinha. Bom, a cozinha de lá também inclui especialidades holandesas, que é batata doce, abóbora, milho. E lá eles têm como comida típica também papa, que é similar àquela polenta, que a gente chama de polenta. E lá é servido com molho e bastante pimenta. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o vinho. O vinho lá também é muito famoso no país. A África do Sul é uma importante produtora, né, do vinho. Lá a uva Pinotage é a mais tradicional da região. Os vinhos lá são feitos a partir dela e eles são bastante encorpados e têm um aroma muito característico. E uma curiosidade também é que na África do Sul as bebidas alcoólicas elas têm bastante rigor. Por exemplo, o comércio de bebidas só é permitido de 9 da manhã até as 7 da noite. Não, e também não é permitido consumir álcool em praias ou em qualquer espaço público. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a religião da África do Sul. Lá convivem muitas religiões, né? Como, por exemplo, a católica, o islamismo, o hinduísmo. E lá é dividida a população em 70% cristão e 15% da população se adapta a alguma religião que é tradicional da África. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre o idioma da África do Sul. O inglês é o principal idioma da África do Sul, mas lá eles possuem 11 idiomas oficiais. E são todos bem utilizados. Eles falam outros 10 idiomas que não são oficiais. E a África do Sul é um dos países mais procurados para fazer intercâmbio. Eles têm muita beleza natural, como praia, montanha, as cidades são muito bem estruturadas e lá também o turismo deles é muito bom e é o que me chama mais atenção lá. Inclusive, eu, Rafaela, tenho o sonho de viajar para lá, por realmente lá ser um lugar muito incrível, muito lindo, tem uma história maravilhosa. E se você for pesquisar viagens para a África do Sul, lá tem muita coisa legal para se fazer. Lá é onde se encontra o maior bungee jump do mundo. Lá se encontra um recinto de elefantes, que é a coisa mais linda. Elefantes que hoje em dia ainda tem marfim, o que é muito raro. E lá é, sério, maravilhoso. Lá também tem mergulho com tubarões, fora conhecer a cidade, que é algo incrível. Eu vou falar sobre a cultura na África do Sul e vou falar alguns tópicos do que eu vou explicar sobre a cultura. Bom, eu vou falar sobre os esportes, vou falar sobre a música, a dança africana e também vou falar os principais feriados nacionais e os festivais que ocorrem na África do Sul. Vou começar falando pelo esporte. Na África do Sul, os esportes mais praticados são o rugby, o surf, o futebol e também o cricket. O cricket nada mais que ele é muito parecido com o beisebol. O futebol, em 2010, ele teve uma crescente muito grande porque a África do Sul foi o país anfitrião. Então, desde 2010, o futebol cresceu muito. E o surf, ele é muito praticado lá por conta da África do Sul ser um país com uma litorânea muito extensa e ter boas ondas. Então lá
ocorrem muitos campeonatos mundiais de surf. Vou falar sobre a música. A música, como a África do Sul sofreu com o apartheid, né? Na época, os negros, eles cantavam inglês ou africanês. E eles passaram a cantar em outras línguas. E fazendo assim, eles desenvolveram um novo estilo, que é o Kwaito. O Kwaito, é uma batida similar ao house. Porém, elas são mais lentas e com a percussão africana e com um som mais baixo. E tem também o jazz. O jazz africano, ele é muito conhecido e muito valorizado na África do Sul. Agora eu vou falar sobre a dança. A África do Sul, ela é muito conhecida pela sua dança, né? Porque eles têm movimentos muito fortes no quadril e nos ombros. E eles gostam também de marcar muito isso nas suas danças. Agora eu vou falar também, tem a capoeira. A capoeira é muito praticada também na África, porque a capoeira, né, como a gente sabe, é a mistura da arte marcial com a dança, que foi utilizada pelos escravos, né, no Brasil colônia. E também é uma influência muito grande na cultura africana. Agora eu vou falar sobre os principais festivais que ocorrem na África do Sul. Tem o Festival do Dia da Liberdade, que é celebrado no dia 27 de abril, porque nesse dia é celebrada a igualdade, porque foi quando o povo sul-africano teve a primeira oportunidade de ir às urnas votar, depois do regime do apartheid. Então, nesse dia é celebrado, né, o Dia da Liberdade. E também tem o festival Clay Caro. Esse festival, ele reúne, né, música, dança e arte. É muito conhecido lá na África do Sul. Agora eu vou falar sobre os principais feriados nacionais que tem na África do Sul. Bom, vou começar pelo dia 27 de abril, que é o Dia da Liberdade, como eu disse. Lá eles criaram, né, um festival e também é um feriado, porque eles comemoram a primeira eleição depois do apartheid. Também tem o dia 16 de junho, que é o dia da juventude, e eles vão pra rua e fazem protesto em Sonhoto, e é contra o apartheid, né? Lembrando que é sempre contra o apartheid. E o dia 27 de setembro, que é o dia da hereditariedade, que é comemorado a diversidade cultural e étnica do país, porque, como a gente sabe, a África do Sul é um país com a diversidade cultural muito grande por conta de que eles foram colonizados por outros países, como a França, a Inglaterra, os holandeses, e por isso que no dia 27 de setembro é comemorado o dia da hereditariedade africana. E também uma coisa interessante é que na África do Sul, eles fazem muito vinho. E o vinho de lá é muito conhecido, né? É uma curiosidade que eu quis trazer. Então, eu vou falar sobre os aspectos econômicos da África do Sul. O substancial crescimento econômico sul-africano, iniciado em 2004, se deu a partir do aumento global generalizado na procura por commodities. Entretanto, no segundo semestre de 2007, o volume de negócios do país começou a diminuir devido a problemas estruturais, principalmente em seu setor elétrico, e também em consequência da crise econômica global, responsável direta pela baixa dos preços de suas exportações. Em 2009, a África do Sul viu seu PIB sofrer um decréscimo de 2%, voltando a se recuperar apenas em 2010, pelo meio de investimentos estrangeiros e esforços políticos por conta da Copa do Mundo de Futebol. Ainda em tempos atuais, não são poucos os problemas implicitamente remanescentes ao apartheid. A escassez de transporte público em certas regiões e o desfavorecimento econômico entre grupos são alguns dos exemplos dessa realidade. A política econômica sul-africana é, atualmente, uma política conservadora voltada ao controle da inflação e a não excedência orçamental. O governo atual, presidido por Jacob Zuma, enlarga essas medidas políticas. Entretanto, enfrenta a crescente pressão de grupos de interesse que lutam para que o Estado ofereça serviços básicos
as áreas de baixa renda incessantemente reivindicam políticas geradoras de emprego. A África do Sul possui a segunda maior economia da África, depois da Nigéria. A produção de minérios representa 45% do continente. Entretanto, possui grande desigualdade social e desemprego elevado. Até o ano 2000, metade da população vivia abaixo da linha de pobreza. Em 2012, eram 36%. Ela é um dos poucos países do continente africano de economia diversificada. A economia do país é alicerçada nos setores de serviços, indústria, agricultura e extrativismo. Ocupa atualmente a condição de país mais rico e industrializado da África. O setor de serviços está inserido majoritariamente na atividade do turismo. O país tem no Safari um dos mais importantes atrativos turísticos, além de parques nacionais, turismo de negócio e veraneio no litoral. O parque industrial é diversificado. Nele destaca-se a indústria química, petroquímica, alimentícia, equipamentos de transporte, siderúrgica, máquinas e equipamentos agrícolas e metalúrgica. A África do Sul é um grande produtor agropecuário, e isso se deve ao fato de existir extensas terras férteis, o que favorece a produção agrícola. Na agricultura, o país se destaca no cultivo do milho, cana-de-açúcar, uva, laranja e laranja. Já na pecuária, as principais criações são de bovinos, aves, caprinos e ovinos. No extrativismo, o país destaca-se na exploração de suas jazidas minerais, especialmente de carvão, cobre, manganês, ouro, cromita, urânio, ferro e diamantes. Bom, eu vou falar sobre os aspectos sociais da África do Sul. A África do Sul possui uma população de aproximadamente 43 milhões de habitantes. Essa população apresenta uma taxa de natalidade elevada e uma baixa expectativa de vida, cerca de 52 anos. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é médio, 0,670. Atualmente, um dos grandes problemas enfrentados pela população e autoridades é o crime. E segundo as Nações Unidas, o país é o primeiro em assassinato com armas de fogo. A insegurança fez surgir na cidade da África do Sul condomínios fechados. E um outro grande problema é o avanço da AIDS no país, que são cerca de 5 milhões de infectados. A doença tem dizimado um número elevado de pessoas. Por essa razão, existem aproximadamente 1,2 milhões de órfãos. Segundo estimativas, em 2025, o número de habitantes do país deverá diminuir, resultado da epidemia de AIDS que assola a nação. Bom, eu vou continuar falando sobre os aspectos econômicos da África do Sul. A África do Sul, sozinha, ela representa cerca de 25% do PIB do continente. Ela possui uma economia de mercado e, nos últimos anos, tem recebido em grande volume de investimentos de capitais internacionais. A realização da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul também colaborou para o crescimento econômico do país, principalmente nos setores de construção e infraestrutura. Desde meados do século XX, a indústria entrou em um processo acelerado de desenvolvimento e hoje constitui um dos setores básicos da economia. O país tem os setores financeiros, de energia, de comunicações e de transporte bem desenvolvidos. E em 2015, o setor de serviços representou 67% do PIB. A indústria representou 30%, incluindo mineração e agricultura, e 2,4%, que é agricultura. A Bolsa de Valores de Joanesburgo, fundada em 1887, é a mais importante da África e uma das 20 maiores do mundo. A África do Sul também possui recursos naturais em abundância. É a maior produtora mundial de ouro, platina e cromo. É também grande produtora de diamante, vanádio, manganês, carvão, níquel, urânio e gás natural. No ano 2000, a platina ultrapassou o ouro como a maior fonte de renda do país. Nos últimos anos, a economia sul-africana desacelerou, ficando menor que 1% de crescimento em 2017. E a unidade monetária, que é o rand, que é o símbolo do R, lá na África do Sul. A direção das exportações da África do Sul é bastante diversificada. O principal mercado importador dos produtos sul-africanos em 2011 foi a China, com participação de 12% no total, seguida dos Estados Unidos, que é 9%, e o Japão, com 8%, a Alemanha, 6%, Reino Unido, 4%, a Índia, 4% e a Suíça, com 3% também. O Brasil obteve o 25º lugar entre os principais destinos em 2011, participando com 0,8% do total. O sistema político da África do Sul é baseado no Estado Federal, formado por um governo central e outros 9 governos provinciais.
Dia 22 de dezembro de 1993, o Parlamento aprovou uma Constituição transitória que baniu o sistema de segregação racial e estabeleceu uma democracia parlamentar. A Constituição atual foi aprovada sob a presidência de Nelson Mandela. O atual chefe de Estado é Cyril Ramaphosa, que chegou ao cargo em fevereiro de 2018. Os principais partidos políticos são o Congresso Nacional Africano, a Aliança Democrática e Lutadores pela Liberdade Econômica. A respeito da evolução política ao longo dos anos, foi em 15 de agosto de 1989, Frederick Willem substituiu Pieter Willem na presidência e iniciou o desmantelamento do apartheid, que foi um regime de segregação racial implementado em 1948. Em 1990, foram legalizadas as formações da oposição, entre elas o Congresso Nacional Africano, e ordenada a libertação do seu líder, Nelson Mandela, que saiu da prisão depois de 27 anos. Em 12 de fevereiro de 1991, o governo e o Congresso assinaram um acordo, que o primeiro, o governo, se comprometia a libertar os prisioneiros políticos e permitia o regresso dos exilados, contanto que o segundo, o Congresso, renunciasse à luta armada. No fim do mesmo ano, em 91, o Parlamento votou pelo fim da segregação racial. Frederick conseguiu, em 1993, um acordo com Mandela para a realização de eleições em 1994 e a formação de um governo de união nacional durante 5 anos. Com a saída de Mandela da vida política, Thabo Mbeki, líder do Congresso e até então vice-presidente, venceu as segundas eleições. Ele foi reeleito 5 anos depois com 70% dos votos. Em 2005, Jacob Zuma foi afastado da vice-presidência após ter se envolvido em um escândalo de corrupção. Ele acabou sendo o presidente em 2007. Em 2018, se viu obrigado a renunciar devido às pressões do próprio partido. Foi Cyril que o substituiu e permanece na presidência até hoje. Eu vou falar sobre alguns problemas atuais que acontecem na África do Sul. Problemas econômicos e diplomáticos. A economia da África do Sul está estagnada. Grande parte da população vive em situação de pobreza e há poucas perspectivas, especialmente para os jovens do país. O desemprego no país está abaixo dos 30%, mas é muito maior entre os jovens negros sul-africanos. Estima-se que a taxa de desemprego neste grupo esteja entre os 80% e 90%. Em 2018, o crescimento econômico foi apenas de 0,5% e ficou assim bastante abaixo das expectativas. Outro grande problema é a xenofobia no país. Os ataques visam sobretudo os cidadãos estrangeiros, que estão a chocar o país e também a comunidade internacional. Os africanos são cristãos e geralmente eles são protestantes. A maioria dos africanos pertence à Igreja Reformada Holandesa, porque antigamente os holandeses no século XXI que meio que formaram a cultura religiosa dos africanos. Já os negros, eles pertencem às igrejas anglicanas e metodistas, ou por sua maioria, que é o mais conhecido, católicos. E também tem as igrejas que são independentes, que praticam religião sincrética, misturando o cristianismo com elementos de cultos tradicionais dos africanos. 10 para 100 da população praticam sempre o animismo, que também é muito conhecida, mas também tem elos espirituais, porque os povos cultivam diversas religiões nativas, bastante peculiares. Em geral, eles consideram os antepassados deles como elos, como mundo espiritual, e eles meio que adotam os poderes que influenciam e ajudam eles no cotidiano. Costumes para manter uma boa relação com os ancestrais são passados de geração em geração. Então, quando a pessoa morre, seus ancestrais nós chamamos de reverências para ter um bom costume, por assim eles nos ajudarem com poderes divinos.
que também inclui diferentes recursos. Os mais comuns são as fórmulas terapêuticas e o uso de substâncias naturais que eles mesmos cultivam e criam, e também até por poderes sobrenaturais, que para a gente, como não é algo comum, pode trazer medo, mas para eles é como um elo, e o elo que significa ancestrais. Então, como esse é um elo entre família, não causa medo para eles, é algo natural, porque é passado de costume em geração em geração. Então, quando você tem um filho, você tem que ensinar o seu filho. Quando você morrer, você tem que levar seitas, ter um bom elo, uma boa convivência para receber esses poderes. Eu falei um pouco sobre a religião.